Queridos amigos, boa tarde a todos. Antes de iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus, apenas um informe. Temos tido alguns problemas técnicos aqui na igreja, na transmissão do culto, por isso dessa demora. Pedimos desculpa a todos e esperamos que isso não atrapalhe o teu culto ao Senhor e o ouvir da palavra de Deus. E vamos todos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, como nós te adoramos. Tu és o Deus santo e excelso nos altos, digno de ser buscado e adorado por toda a raça humana. E nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Somos tão pequenos, tão frágeis, homens e mulheres pecadores. Mas nós te louvamos, porque há um acesso a Ti, Senhor, para nós neste mundo. Porque Jesus Cristo Salvador já entrou no tempo e no espaço para tomar um corpo e uma natureza humana, para levar sobre si toda a nossa miséria e culpa, toda a nossa condenação. E que Ele tenha morrido daquela maneira e sofrido em nosso lugar para nos reconciliar contigo, Senhor. Nós te louvamos por Ele e por todo o seu amor por nós. Ó nosso Deus, perdoa os nossos pecados e falhas. Purifica-nos também de todas as nossas transgressões contra a Tua lei e contra a verdade. Nós reconhecemos, ó Senhor, que nada merecemos de Ti. É o Teu amor e a Tua compaixão que nos atrai a Ti, Senhor. E neste dia, nesta hora, para Te adorar, aqui estamos. E como rogamos a Tua bênção, Senhor, e o auxílio do Teu Espírito, nós Te agradecemos por pecados perdoados, pelo Teu amor derramado em nossos corações. Olha sobre nós do Teu trono de graça e misericórdia. Aproxima-nos de Ti mesmo. Ajuda-nos neste dia. Faz desta tarde, Senhor, um momento de verdadeiro louvor e adoração, que seja aceitável e agradável a Ti e as nossas vidas recebidas mais uma vez para Te adorarmos, para Te louvarmos e bendizermos. Põe a Tua mão de amor sobre nós. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossa reverência, em nosso louvor, em nossa gratidão. Recebe-nos graciosamente. É o que clamamos a Ti humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, e para o Teu louvor oramos. Amém. Vamos louvar juntos ao Senhor entoando o hino de número 10 em nosso inário. Hino de número 10. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Quem contemplará
Número 24, nós leremos do versículo 13 ao versículo de número 53. Abra comigo em Lucas, capítulo 24, versículos de número 13 ao versículo de número 53. A ressurreição do Senhor Jesus e o Salvador se revela então em seu corpo ressurreto aos seus discípulos. Estas palavras de Lucas pelo Espírito. E eis que no mesmo dia da ressurreição de Cristo, isto é, iam dois deles, dos discípulos, para uma cidade que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles,
e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Que o Senhor abençoe e aplique esta leitura da sua palavra aos nossos corações e entendimentos juntos nesta tarde. Meus amigos, vamos todos orar juntos ao Senhor mais uma vez. Vamos todos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nós entramos em Tua santa e excelsa presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso nos altos, o Senhor sobre toda a terra, o Deus que é digno de nossa adoração e de nosso louvor. E nós te bendizemos, ó Senhor, e como aqueles discípulos, nós nos maravilhamos do Senhor. Que o Senhor tem enviado a este mundo um Salvador que morreu e ressuscitou dentre os mortos para ser o Salvador de uma nova humanidade. Nós declaramos a Ti o nosso amor e a nossa gratidão por um Salvador tão grande, Senhor, e nós Te exaltamos. Deus sábio, Deus todo-poderoso, quem jamais poderia ter concebido um plano assim, que o próprio Deus deveria vir a este mundo para Ele mesmo sofrer aquilo que nós merecemos por nossos pecados e tomar sobre o seu corpo e a sua alma a nossa culpa e levar sobre si toda a justiça e a punição que a Tua lei determina e comanda sobre todo pecador, para que por meio da sua morte, das suas feridas, nós pudéssemos encontrar, Senhor, alcançar o perdão e a remissão da culpa de nossos pecados e a reconciliação com o Senhor. É um plano tão maravilhoso, ó Senhor, e algo que já foi completo e realizado neste mundo quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui para pisar neste mundo, nascer aqui e proclamar as palavras de vida eterna, viver uma vida perfeita sem jamais pecar, submeter-se completamente à Tua lei para cumpri-la, Senhor, vivendo-a e completando-a em sua perfeição, para que pelos seus méritos e para que por meio da sua morte, pecadores tão rebeldes e tão condenados como nós, pudéssemos encontrar perdão e misericórdia diante do Teu trono de justiça. Senhor, nós Te adoramos por esta salvação tão grande. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, por toda a misericórdia e bondade, tudo que temos experimentado desde aquele dia, Senhor, quando o Senhor nos levou a ver a nossa vergonha e o nosso pecado, a abrir os nossos olhos, Senhor, e a nos fazer ver a nossa culpa e condenação. O Senhor, pelo Teu Espírito, despertou a nossa alma e colocou dentro de nós um profundo desejo pelo perdão, pela salvação da alma e nos levou, Senhor, a um lugar de arrependimento aos pés do Teu amado Filho, aos pés do Teu trono de graça e misericórdia, e nos perdoou e nos salvou e colocou dentro de nós o Teu santo e excelso Espírito, um novo coração e um novo caráter para viver neste mundo uma vida agradável ao Senhor e uma mente emancipada do domínio do pecado, para conhecer agora a Tua palavra, Senhor, para sermos iluminados por ela, conhecendo a Tua vontade e poder viver uma vida agradável a Ti. Senhor, nós afirmamos agora a nossa crença nas Tuas gloriosas verdades e em tudo que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. Te agradecemos em particular pela obra de conversão, que aprendemos aqui, Senhor, que o verdadeiro cristianismo é uma vida transformada pelo Senhor, que ser um crente em Jesus Cristo é experimentar a regeneração, e não meramente liturgias,
ou mesmo as ordenanças gloriosas, ó Senhor, como o batismo, que ser um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, é experimentar uma nova vida, uma transformação real, que vem pelo arrependimento de pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos também por aquela imensa e gloriosa doutrina, que fala sobre a perseverança dos salvos até o final, que por meio de muitas dificuldades, ó Senhor, e tantas aflições, o Senhor haverá de nos preservar, nos fazendo seguir em frente e perseverar até o final, até cruzarmos aquele rio, assim por dizer, e levados por Ti, Senhor, para subir aquele monte, a Sião celeste, entrarmos pelas portas celestiais, quando atravessarmos a morte, Senhor, conduzidos por Ti para a eternidade. Oh, Senhor, estas são coisas muito grandes e muito sublimes, verdades preciosas que aquecem os nossos corações, uma esperança e uma certeza tão real, Senhor, que nos tem trazido até aqui, por meio de tantas tentações, ao vermos as nossas falhas também e os nossos pecados, nos maravilhamos que não tenhamos sucumbido e voltado a este mundo, Senhor, e tornado a prisão do pecado. Verdadeiramente esta doutrina é tão poderosa, Senhor, e clara, que pelo Teu Espírito, Senhor, haverá de preservar todo o verdadeiro crente. E se ainda estamos aqui em Teus caminhos e não voltamos à pocilga do pecado, à frieza espiritual, ao desdenho pela verdade, ao amor pelas coisas materiais, é porque o Senhor é misericordioso e a Tua palavra é verdadeira, porque o Teu Espírito agora habita em nós, desde aquele dia, quando Ele nos selou na conversão para uma nova vida. Senhor, nós Te louvamos e confessamos a Ti também os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, todos eles, tudo aquilo que falamos, pensamos ou fizemos contra a Tua palavra, quando não ouvimos a voz da consciência e deixamos que os nossos olhos contemplassem coisas indignas, ou falamos aquilo, Senhor, que não é verdadeiro, ou permitimos que o nosso coração e a nossa mente fosse entulhada, Senhor, de coisas terrenas e passageiras, e ali a Tua palavra e a verdade, todas as experiências com o Senhor foram colocadas de lado, Senhor, debaixo de uma multidão de vozes e de preocupações terrenas, e talvez em nós não houve louvor nem adoração a Ti por tantos dias. Senhor, nós Te rogamos que o Senhor nos purifique de toda mancha, remove de nós também a culpa, lava-nos mais uma vez, purifica-nos no interior, dentro de nosso coração, Senhor, e domina outra vez sobre nós, pelo Teu Espírito, Senhor, põe os nossos pés nos trilhos da fé outra vez, e também restaura a alegria da nossa salvação. Nós sabemos que esta é uma bênção do alto, é uma bênção, Senhor, condicional a um andar sincero com o Senhor, a bênção da alegria da salvação. Traz-nos de volta, se nos afastamos de Ti, Senhor. Leva-nos de volta aos pés do Salvador. E é uma vida santa, é uma reverência verdadeira. Põe dentro de nós o temor ao Teu nome, que nos afaste do pecado, Senhor, e nos mantenha sempre junto a Ti. Ao longo desta nova semana que se abre diante de nós, nosso pedido e nosso clamor é: dai-nos uma sensibilidade maior à proximidade dessas tentações que se lançam em nosso caminho, ou que se levantam poderosamente dentro de nós da parte do maligno e da velha natureza. Dai-nos grande sensibilidade para corrermos delas, Senhor, e negarmos a nós mesmos e dirigirmos a Ti o nosso clamor em oração, para encontrar alívio e socorro no momento da tentação e permanecermos em pé, Senhor, com um testemunho, com uma mente e um coração purificados pelo Senhor. Ó nosso Deus, nós clamamos a Ti por nós, mas também por Tua igreja em toda parte, nesta cidade, neste país. O Teu povo que agora está ouvindo a Tua palavra em tantos lugares, a Tua igreja, Senhor, espalhada por este país imenso. E nós clamamos a Ti por Teu povo em dias maus como estes. Em dias, ó Senhor, quando o Evangelho tem sido ocultado por trás de uma miríade, Senhor,
de ensinos que não estão de acordo com a Tua palavra. Nós clamamos a Ti por discernimento e por um retorno aos caminhos da fé. Traz, Senhor, um avivamento e uma reforma no meio do Teu povo, e traz aqueles dias quando a coragem pelo Evangelho e a determinação de viver uma vida santa para Ti serão visíveis outra vez no meio da Tua igreja em toda parte. Ó nosso Deus, leva-nos de volta à Tua palavra, abençoa a Tua igreja nesta nação. Como poderíamos pensar sobre avivamento quando o pecado ele impera na morte neste país? Como podemos pensar sobre estas coisas quando não há oração verdadeira, nem comunhão santa e sincera com o Senhor, e a Tua palavra, Senhor, é deixada de lado em troca de visões e profecias e coisas nécias e místicas da imaginação dos homens? A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é viva para santificar e salvar e transformar o Teu povo. Ó nosso Deus, leva-nos de volta a ela, aviva-nos e invocaremos o Teu nome outra vez. Olha sobre o Teu povo neste país, um país tão afundado na idolatria e no materialismo, e tem compaixão de nós, Senhor. Dai-nos graça e um testemunho novamente neste país, para que o Senhor seja conhecido e os Teus eleitos reunidos, e uma imensa colheita de almas alcançada nesta nação, antes que seja tarde, antes que o fim chegue, e antes que o Senhor Jesus Cristo retorne a este mundo. Nós Te rogamos, abençoa-nos como Teu povo, Senhor. Nós clamamos a Ti por Tua igreja, a Tua obra neste país e em todo o mundo, por pessoas perseguidas em aflições, por Tua igreja, Senhor, aqueles irmãos em dificuldades por causa do testemunho do Evangelho. Nós clamamos a Ti por Tua igreja perseguida em tantos lugares e rogamos a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre todo o Teu povo neste dia. Senhor, olha sobre nós em nossas necessidades, nas situações diferentes em que nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor, em nossa luta contra o pecado. Dai-nos propósito, instrumentalidade, dai-nos sabedoria e também paciência e sensibilidade em nosso testemunho para amigos e amigas, familiares e colegas que estão dentro de nosso círculo de influência. Senhor, nós Te rogamos por aqueles que padecem enfermidade no corpo e na mente, e clamamos a Ti que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, dando alívio e uma medida renovada de força e de vigor, e aqueles que choram por amigos e entes queridos que partiram. Dá-lhes de colocarem seus olhos no Senhor e na esperança da vida eterna, e dá-lhes de examinar seus próprios corações também, Senhor, e saber como andam diante de Ti, se uma vida reta de sinceridade e humildade, se uma vida consagrada, e se o velho orgulho já foi mortificado, e se andam com o Teu povo servindo a Ti nesta colônia do céu na terra, que é a Tua igreja ou não. Dá-lhes, ó Senhor, de tomarem estas experiências e considerarem seus caminhos. Ó nosso Deus, nós sabemos que o Senhor deseja o nosso coração, e muitas vezes, através de perdas e desafios e perplexidades, são estes momentos quando colocamos os nossos corações em Tua mão. Assim, ajuda-nos a entender que há um motivo para todas as coisas e que podemos também depender de Ti. E lembrar que o Senhor que controlou um dia o mar e o vento é poderoso também para controlar as nossas afeições e trazer todas as coisas aos Teus pés em qualquer situação em que nos encontramos, e nunca nos inclinar em nosso próprio entendimento, intuição ou força. Olha sobre nós, santifica-nos, ó Pai, põe dentro de nós gravidade espiritual, para andarmos como homens e mulheres sérios, pessoas que vivem para a eternidade, durante o tempo que nos resta deste lado do céu. Põe a Tua graça e a Tua bênção sobre nós nesta hora. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, abre o nosso coração, como o Senhor abriu o coração e o entendimento daqueles discípulos a caminho para Emaús, e revela-nos outra vez o nosso Salvador e o Seu imenso, imenso amor por pecadores, e o Seu chamado e convite para viver. Nós Te rogamos estas bênçãos humildemente e Te louvamos por todas elas. Vem, Senhor,
toma-nos em tuas mãos desta hora, dai-nos de misturar com fé aquilo que haveremos de ouvir da tua palavra, para que haja frutos e resultados em nossas vidas, numa vida agradável ao Senhor. Tudo isso nós te rogamos em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo Salvador e para o teu louvor. Amém. Vamos adorar juntos ao Senhor mais uma vez, entoando o hino de número 30 em nosso inário. Hino de número 30, estes sentimentos baseados em Mateus capítulo 11, eu vi, ou melhor, Marcos capítulo 1, ao pôr do sol, prostrado estão enfermos, tantos, multidão. Abra comigo a palavra de Deus nesta tarde no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nós leremos os versículos de número 46 e o versículo de número 47. Lucas, capítulo de número 24, versículos 46 a 47, estas palavras, e disse-lhes, isto é, Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E o título desta mensagem nesta tarde é Como acontece o perdão de pecados, ou como é realizado o perdão de pecados. Esse texto da palavra de Deus é a respeito do arrependimento de pecados e do perdão de Deus.
E a mensagem diante de nós, aqui na Palavra de Deus, aqui nestes versículos, é às vezes, amigos, uma mensagem tão desagradável e tão ofensiva ao orgulho humano, que muitos pregadores em nossos dias, por medo de perder frequentadores em suas igrejas, já de muito tempo deixaram de pregar esta mensagem. Porque é uma mensagem que fala sobre o pecado. É uma mensagem que fala sobre arrependimento de pecados. É uma mensagem que fala sobre a natureza e a consequência de nossos pecados contra um Deus santo, um Deus todo-poderoso. E também uma mensagem, um texto que fala sobre o perdão de pecados. E há pessoas que têm comentado comigo muitas vezes, que passaram muitos e muitos anos em uma determinada congregação ou lugar, sem que lhes fosse ensinado estas verdades tão claras que permeiam a palavra de Deus. E tudo o que elas aprenderam por anos frequentando certas igrejas é que Deus é somente amor, e que você é uma pessoa maravilhosa, e que Deus quer um relacionamento com você, e Ele tem coisas maravilhosas para você, coisas para te dar, Ele quer te fazer feliz, e você precisa aceitar a Deus. E Deus está torcendo muito para que você aceite Ele, e se você não aceitar, pobre de Jesus, coitado de Jesus, porque Ele te ama tanto, mas você não aceita, você fica aí protelando, Ele está no trono, sentado de braços cruzados, em amor por você, e você não aceita. Mas por muito tempo, elas não ouviram nada a respeito do verdadeiro arrependimento e das consequências de viver uma vida longe de Deus, uma vida em pecado. E sobre a necessidade, marque você, porque esse é o tema desse texto diante de nós, sobre a necessidade de pecados que nós cometemos contra Deus serem remidos. E assim, essa mensagem que o Senhor Jesus Cristo um dia comandou aos seus discípulos que fosse pregada por toda a história da humanidade até o final, sobre arrependimento de pecados, sobre remissão de pecados, foi eliminada do meio cristão em muitos e muitos círculos evangélicos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Mas é em vão tentar ignorar e eliminar esta mensagem da palavra de Deus. Esta mensagem que informa que todos nós, que todo homem que entrou neste mundo, que toda mulher é um pecador diante de Deus, e que cada homem e mulher deve com urgência se arrepender diante de Deus e buscar o perdão de Deus de seus próprios pecados, porque esta é uma mensagem que ela não é anunciada apenas em púlpitos, de maneira que se os púlpitos forem eliminados e a mensagem não for mais pregada de púlpitos em igrejas, essa mensagem também de arrependimento, de remissão de pecados será eliminada. Oh, não. Porque ainda há um outro púlpito que jamais se calará. E há ainda um púlpito que não pode cessar de falar e de proclamar a necessidade de que pecados precisam ser perdoados, remidos. É um púlpito que foi instalado por Deus dentro de cada um de nós e é chamado na Bíblia de a consciência. E desse púlpito, a consciência moral que Deus colocou dentro de nós nunca deixará de dizer em alta voz que você e eu temos pecado contra Deus e que você e eu temos vivido uma vida de pecado e por isso somos culpados diante de Deus e que cada homem e mulher deve buscar de Deus o perdão através do arrependimento de pecados. E por mais que os púlpitos estejam em silêncio em nossos dias, em tantos lugares, a respeito dessa mensagem vital e crucial da palavra de Deus, que é o arrependimento e a remissão de pecados, e haja muitas pregações interessantes, e bastante entretenimento religioso, e muita gargalhada, e muito coaching, e muita psicologia clínica no lugar de pregação, e a mensagem de arrependimento seja como que eliminada em nossa geração, ainda assim, você continuará a sair destes lugares, e voltará para a tua casa com esta voz na consciência que te diz: eu preciso do perdão de meus pecados, eu preciso me arrepender diante de meu Deus, eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso que Deus tire de mim este mau temperamento, e este ciúme, e esta inveja, e essa mente poluída, continuamente poluída, que eu não consigo me libertar.
esta voz continuará a dizer dentro de você: eu preciso de paz com Deus, eu preciso de um relacionamento verdadeiro com Deus, eu preciso daquela água da vida, aquela fonte que jorra para a eternidade, que Cristo prometeu, porque eu não tenho. E esse pregador que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, chamada consciência, nunca se calará até o último dia. E essa é a razão da inquietação que há dentro de nós. E é essa a razão do porquê da falta de paz dentro de nós. E é essa a razão porque nós não conseguimos este sentido de certeza, de comunhão com Deus. E não estamos preparados para a eternidade. É por isso que a nossa maior necessidade, o nosso maior problema existencial são os nossos pecados. Esse é o nosso real problema existencial. O nosso relacionamento errado com o nosso Criador. A nossa maior necessidade é de arrependimento e a remissão de nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, comandou aos seus discípulos e a todos os pregadores do Evangelho ao longo da história que anunciassem em seu nome, que em seu nome se pregasse, que o arrependimento e a remissão dos pecados fosse assim feito em todas as nações. Meus amigos, eu preciso falar um minuto sobre o que a Bíblia diz a respeito do pecado. É difícil falar sobre o pecado, porque o pecado é muito sutil. O pecado ele acontece de duas maneiras. Nós podemos falar sobre pecados de ações, de palavras, atos, mas nós também podemos falar sobre pecados do coração. Todas as pessoas entendem o que são pecados de ações, de atos, pecados realizados. São palavras, são atitudes, é um comportamento contrário à lei, à santidade de Deus. E nós pecamos desta maneira o tempo todo, por ações, por palavras. Mas então há algo na Bíblia, isso é importante de compreender. Há algo na Bíblia que é chamado pecado do coração, querido amigo. Eu gostaria de colocar toda a ênfase nesta verdade. E isso se refere à nossa condição interna, a nossa condição interior como pessoas. Não é apenas, diz a Bíblia, que nós cometemos pecados, mas diz a Bíblia e enfatiza isso, que nós somos pecadores. Esse é o estado da nossa alma e do nosso coração. Aquilo que nós somos em nossa natureza, nós somos diante de Deus pecadores. Se você olha para uma pessoa, você pode talvez classificá-las pelos atributos dessa pessoa, não é? Sua altura, o tom da sua voz, se é uma pessoa firme, se é uma pessoa tímida. Ele é tímido. Ela é uma pessoa de valor. Este homem é uma pessoa corajosa, mas diante de Deus, quando nós olhamos, quando Deus olha sobre nós, e a palavra de Deus põe a sua lente sobre nós, o diagnóstico da palavra de Deus é que nós somos pecadores. Aqui está um pecador diante de Deus, uma pecadora diante de Deus. Se uma pessoa tem o hábito de mentir, e ela exagera as coisas, e ela está sempre inventando uma mentira, algo fictício, é porque essa pessoa, em sua natureza, em sua alma, é um mentiroso. Se uma pessoa está no hábito de enganar, de tirar vantagem das pessoas, de tudo em sua volta, não é apenas que esta pessoa ela peca enganando os outros, é porque a sua natureza interior é assim. Ser um pecador significa isso. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos é o resultado do nosso caráter, daquilo que está dentro de nós. Se uma pessoa é continuamente orgulhosa e soberba, ou tem uma mente constantemente poluída, é porque essa é a sua natureza, o seu caráter se tornou uma condição em você. São chamados na Bíblia de pecados do coração, porque estão dentro de nós. E estas coisas que estão dentro de nós são elas que influenciam a nossa atitude. E o nosso falar e o nosso proceder. O Senhor Jesus Cristo disse uma vez que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai dele. Porque de dentro do homem saem o quê? Os assassinatos, as mentiras, os adultérios. Assim, todo o foco da palavra de Deus a respeito do pecado se refere ao pecado do coração. É muito difícil para as pessoas compreenderem isso em nossa nação, porque nós nascemos em uma nação em que nos é ensinado, uma cultura que nos é ensinado que pecar é matar uma pessoa, é roubar um banco, é algo externo, é algo que eu faço. Mas o foco da palavra de Deus é que pecado é algo que está dentro de nós. Toda inveja, todo orgulho, e
esse temperamento carnal, sanguíneo, e esta inveja, este ciúme absurdo, coisas que estão dentro de nós, que nos levam a dizer coisas erradas e a ferir as pessoas e a pecar contra o nosso Deus. Não são apenas os atos e as ações que são ofensivas diante de Deus. O que é ofensivo diante de Deus, primeiramente, é a nossa disposição interna. O pecado está dentro de nós, amigos. E é isso que nos torna ofensivos e culpados diante de Deus. Mas há outra maneira de entender o pecado também. O pecado deixa em cada pessoa uma marca. A Bíblia chama esta marca de a culpa do pecado. A culpa é a mancha que o pecado deixa em nós depois do pecado. Em um determinado dia, em um determinado momento, você cometeu um pecado. O ato físico, a palavra ficou para trás, desapareceu, foi realizada, mas ficou uma mancha, algo permanente. A culpa permanece e nós carregamos esta culpa em nossa consciência, ainda embora o pecado ficou para trás. Esta é chamada na Bíblia de a culpa do pecado. Você entende a diferença entre pecado e culpa? A mancha é a culpa. E embora a ação tenha sido concluída há 10 anos atrás, há 3 horas atrás, ninguém viu, não havia ninguém por perto, as pessoas morreram, ninguém sabe, a mancha do pecado permanece em nós. A culpa do pecado permanece em pé em nós. Deixe-me dizer outra coisa sobre o pecado, como ensinado na palavra de Deus. Eu estou tentando colocar uma lente sobre o pecado. Pecado não são somente ações, coisas externas que nós fazemos erradas, sim, contra Deus, mas a Bíblia diz que o pecado é algo que está dentro de nós. O pecado também, ensina a palavra de Deus, deixa a culpa, a mancha do pecado. E o pecado, queridos amigos, como ensinado na palavra de Deus, o pecado é um crime, porque todo pecado é cometido contra a lei de Deus. Você traiu alguém em um contrato, uma palavra, aquilo foi realizado contra aquela pessoa, mas foi primeiramente cometido contra Deus, que disse: não adulterarás nos contratos, nos relacionamentos. É um crime contra a lei de Deus. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus perfeito, um Deus pessoal, um Deus que publicou, Ele tornou pública a sua lei para nós. Ele deu à humanidade a sua lei. E o propósito da sua lei, por um tempo, é que a sua lei refreasse o pecado e a sociedade pudesse existir e as pessoas não se destruíssem. Assim, todo pecado é contra a lei de Deus. Todo pecado é um crime contra Deus. Eu reconheço que esse é um assunto duro, que esse é um assunto grave, mas, amigos, é tão vital entender o que é o pecado na palavra de Deus, porque se nós não entendemos o que é o pecado, então nós não buscaremos o perdão de Deus da maneira correta. O pecado, queridos amigos, é também um insulto. Quando você peca no pensamento, nas palavras, nas ações, você está insultando a Deus. Quando você peca, você está dizendo a Deus: Deus Todo-Poderoso, eu prefiro a minha vida, eu prefiro esse mundo do que você, eu prefiro a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, e eu sinto que esse mundo e os prazeres que eu posso extrair dele, legítimos ou ilegítimos, contrário à tua lei, são muito melhores quando comparado a você. São muito melhores e mais interessantes e mais desejável. O pecado é uma ofensa contra um Deus real, pessoal, porque Deus não é uma energia, um vapor. Ele é um ser pessoal, embora não possua um corpo como você e eu, ele possui pessoalidade. Assim, o pecado é uma ofensa contra um Deus que possui sentimentos e padrões e uma lei santa. Isso é um insulto, escolher esta vida mais do que Deus, seguir em frente contra a voz da consciência, não ouvir a palavra de Deus, colocar-se acima de teu Criador. Você percebe a figura que a Bíblia pinta a respeito do pecado, você percebe a enormidade, a gravidade do que é o pecado diante de Deus, quão grotesco nós nos tornamos diante de Deus, quão abusivo nós nos tornamos diante da pessoa de Deus, quão inconvenientes, quão horríveis.
É como um animal, não é? Um cachorro, você planta um jardim ali na porta da tua casa, vem aquele animal sujo, horrível, urina ali, faz suas necessidades ali, destrói tudo, é irritante, não é? Assim nós somos contra Deus, poluindo o seu universo, quebrando a sua lei. É como um vizinho, não é? Que não te respeita, liga o som alto e de madrugada, e a briga na rua, e a conversa fiada, é irritante, é alguma coisa ofensiva, é um grande desrespeito, não há respeito pela cidadania, por nada, por padrões, eu não quero saber, a minha música está aqui na minha casa, eu não respeito se a música passa para o vizinho. Assim somos nós diante de Deus. Nós o ofendemos, nós pisamos em sua lei, nós passamos por cima da voz da consciência e nós imaginamos que Deus não está nem aí. O pecado é algo grotesco, amigo. O pecado nos torna pessoas tão horríveis, tão obscenas, tão sujas, tão inconvenientes, tão desagradáveis a Deus. A Bíblia pinta o pecado com cores muito negras. E é por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que, por necessidade, acima de tudo, precisa falar sobre arrependimento de pecados e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Essa é uma mensagem que fala sobre arrependimento. Por que a Bíblia insiste tanto em arrependimento? Você já se perguntou sobre isso? Queridos amigos, por que isso é algo central na mensagem do Evangelho, tão central? Que sem esta mensagem de arrependimento, o Evangelho seria travestido e deixaria de ser o Evangelho. É porque o arrependimento diante de Deus, meus amigos, é o que leva ao perdão de Deus e à reconciliação com Deus. Arrependimento e perdão de nossos pecados é a maior de todas as dádivas possíveis que um ser humano pode receber nesta breve vida, ou ter os meus pecados perdoados e ser reconciliado com o meu Criador, diante de quem um dia eu terei que prestar contas, ter os meus pecados contra Deus perdoados e aquela culpa que me persegue removida. Isso é o início de coisas maravilhosas na vida. É ali quando a vida de fato começa. É ali quando o verdadeiro sentido e propósito da nossa existência tem início. Compare isso como ter uma fortuna. Ganhar na Mega Sena 89 milhões de reais. O que é isso? Ter influência, ter fama, ser um youtuber admirado, um jogador de futebol famoso, ter habilidades, ter talentos. Essa não é a maior coisa da vida. Uma fortuna não pode comprar o céu. Poder político, influência na empresa não pode evitar a morte, não pode remover a mancha do pecado, não pode te dar paz no travesseiro à noite, quando aquelas memórias da consciência são trazidas de volta por causa do pecado que foi cometido há tanto tempo atrás, a mancha do pecado, fama, talentos. A fama tem uma memória curta, não é? Ela não dura muito tempo. Essas não são as maiores coisas na vida. A maior de todas as coisas possível é quando você pode experimentar e receber o perdão de Deus de teus pecados, que te livra da morte, da condenação eterna. Essa é a maior de todas as coisas na existência. Perdão, amigo. Perdão é algo tão construtivo, tão positivo, porque o perdão, ele te traz aceitação diante de Deus. Ele te traz um relacionamento com o teu Criador. O perdão, ele cessa a nossa guerra, ele cessa a nossa indiferença. O perdão cessa a nossa inimizade contra Deus, e agora você é aceito por Deus em sua presença, o que significa que você pode orar a Deus e ser ouvido por Deus e ter a tua oração respondida e andar com o teu Criador, e aquelas coisas que você pede a Ele, paz, alegria, certeza de que eu irei para o céu, Ele te dá. Tudo isso é o subproduto do perdão. Você busca por alegria na vida, você busca por paz, felicidade, você busca por proteção, um senso da eternidade, tirar o medo da morte. Essas são coisas que vêm depois do perdão, porque são subproduto do perdão. Perdão te traz dignidade. Perdão te traz status. Você jamais poderia ter estas coisas neste mundo, porque o perdão te traz um status tão grande, te faz um filho de Deus.
uma filha de Deus, um príncipe, uma princesa de Deus com o Senhor. Que status maravilhoso! Antes um criminoso, antes um ninguém neste mundo, antes uma pessoa abusiva, desagradável diante de Deus, agora visto por Deus como um filho, com sentimentos de Deus sobre a tua vida, amado por Deus. É o perdão quem traz estas coisas, e o perdão te traz segurança, não temer a morte, não temer o dia da eternidade, entrar na presença de Deus. E o perdão ele libera, ele emancipa a tua mente, emancipa o teu coração e a tua vontade, porque antes do perdão, a tua vontade, a tua imaginação, os teus pensamentos estavam presos a coisas materiais, poluídas, e todo o teu pensar e agir era em busca de ser alguém neste mundo, e projetar o ego e ter alguma coisa, preso, imaginação poluída por tantas coisas. E o perdão de Deus te torna uma pessoa livre para pensar sobre Deus, livre agora para pensar sobre as coisas mais profundas da vida, livres para conseguir gastar tempo considerando a vida e considerando o sentido dela, o perdão de Deus. E o perdão de Deus te dá essa capacidade de interagir com Deus. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Orar, interagir com o teu Criador. O maior de todos os exercícios que a alma, a mente humana pode realizar nesta vida é orar ao teu Criador. Falar com Ele, interagir de uma maneira racional, real, com aquele que te criou. Não conversar com o ar, com a parede, como um ator, uma atriz, não. Conversar com aquele que criou toda a estrutura física do universo, o teu corpo e uma alma, a razão maior, Deus. O perdão te traz a oração. Ele te liberta para orar a Deus e entrar na presença do teu Criador, porque o perdão me livra do pecado e da mancha do pecado. Assim, não pense sobre o perdão de pecados como algo pequeno. Tudo que você pode ter de Deus, todas as coisas que você pode receber de Deus, vêm com o arrependimento de pecados. E arrependimento é essencial. Agora, permita-me dizer algo sobre o perdão de pecados. O perdão, amigos, não é algo que possa ser adquirido, angariado, alcançado por mérito. Essa é uma verdade cristalina na palavra de Deus, e é incrível como todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, tropeça neste ponto aqui, que o perdão de Deus não é algo que possa ser adquirido. Você não pode comprar o perdão por qualquer meio, barganhar, angariar, trocar por alguma coisa moral, física. Há pessoas que imaginam, embora elas não declaram isso, mas elas imaginam que podem adquirir o perdão de Deus por meio de certos atos religiosos. Se você fizer certas coisas requeridas pela religião, e a religião é muito boa, não é? Em criar coisas pesadas, difíceis de se realizar, para que você se sinta merecedor no final da linha. Não é? Quantas vezes eu vou rezar, orar? Bom, vamos criar uma cartilha aqui numérica, que eu fico contando, foi 1000 vezes, foi 10.000 vezes. E nós achamos que pelo exercício moral, que quer que seja, repetição, ou passar por certos ritos religiosos, cerimônias, um batismo, primeira comunhão, segunda comunhão, ir na igreja, dar uma oferta e pular uma fogueira santa e fazer certas coisas, Deus vai olhar sobre mim e sorrir e se agradar e dizer: olha, ele está fazendo tudo certinho, eu vou abrir o céu para esta pessoa. Quão absurdo isso, não é? Quão absurdo, quão terrível, coisas absurdas que nós somos ensinados. Você não pode adquirir o perdão de Deus. Essas ideias de que por meio de liturgia, práticas, repetições, isso são coisas pagãs, isso são coisas primitivas dos pagãos, não é? Que por meio de fazer algo eu possa aplacar Deus, porque Deus é uma energia, Ele não vê o meu coração, Ele não vê o meu pecado, então é melhor eu fazer algo para que eu ganhe algo de Deus. Isso é algo primitivo, queridos amigos. Isso não está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Isso é esoterismo disfarçado de religião. Isso é misticismo. Você não pode comprar ou adquirir o perdão de teus pecados por meio destas coisas. Você também, entenda isso, não pode adquirir o perdão de Deus, receber o perdão de Deus pela mão de uma outra pessoa. É claro, de uma outra pessoa, você consegue receber o perdão de um mal que você fez contra ela.
Aquela pessoa contra quem você fez algo errado e a feriu e a prejudicou, ela pode dizer: bem, eu te perdoo, você pediu desculpas, você reconheceu o teu erro, você consertou o mal feito, eu te perdoo. Eu te perdoo aquele ato, aquela palavra, aquela atitude que você fez contra mim, contra meus amigos, mas você ainda precisa se arrepender diante de Deus e receber o perdão de Deus. A pessoa pode te perdoar do lado dela, mas você ainda precisa prestar contas daquele pecado, daquela crueldade, daquela mentira, daquela traição diante de Deus, porque todo pecado é cometido contra Deus. Aquele ato de engano, aquela mentira contra outra pessoa que a rebaixou, aquele ciúme horrível, aquele mau temperamento que quebrou uma amizade, aquele roubo, você ainda precisa prestar contas a Deus, embora a pessoa te perdoou. Você não percebe, querido amigo? Você não pode receber o perdão de Deus da mão de outra pessoa. E quanto àqueles pecados cometidos somente na mente, nas emoções, quem pode te perdoar? Você mesmo? Somente Deus pode estender o perdão a uma pessoa. Você não pode receber o perdão de Deus da mão de alguém. Uma pessoa, por exemplo, está dirigindo a sua moto, passa pelo sinal vermelho, mata uma pessoa. Foi pego, levado pela polícia, grande remorso, paga seu crime diante dos homens, sai da prisão, vai conversar com a mãe dessa pessoa, com a viúva dessa pessoa, e cheio de remorso, cheio de tristeza, diz: me perdoe, me perdoe. E talvez aquela pobre viúva tenha o sentimento de dizer: eu te perdoo. Mas aquela pessoa ainda precisa lidar com esta questão diante de Deus. A questão continua em pé diante do seu Criador. Alguém trai uma outra pessoa de alguma maneira, em um contrato, em um relacionamento, e a consciência não lhe deixa em paz. Os meses passaram, os anos passaram, e aquela pessoa confessa e demonstra remorso. Talvez a pessoa traída na situação venha a perdoar, mas esta pessoa ainda possui um registro de culpa diante de Deus. Nós podemos perdoar uns aos outros, mas o perdão de Deus é uma outra questão. Ninguém recebe o perdão de Deus de seu pecado da mão de uma outra pessoa. Nós precisamos do perdão de Deus, porque a nossa culpa, a mancha do pecado, a culpa do pecado permanece em pé diante de Deus contra nós, e um dia ela falará contra nós no juízo diante de Deus, até que haja um arrependimento, até que haja confissão. Essa é a essência do Evangelho. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Perdão, amigo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Perdão. O perdão não vem com o tempo. O perdão não vem com o passar dos anos. Você já percebeu a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos? O perdão não vem com o tempo. Nós cometemos várias ofensas contra Deus, vários pecados. E os anos vão passando, e aos poucos a memória, vai se empalidecendo. Ficou lá tanto tempo atrás, nós não lembramos mais o detalhe do que aconteceu, e nós nos esquecemos de tantos pecados, mas diante de Deus nada foi esquecido. A culpa do pecado permanece em pé diante de Deus. Continua nos registros de Deus, continua diante de Deus para nos condenar, e nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Nunca irá apenas desaparecer, apenas sumir com o tempo. Você já viu aqueles recibinhos de caixa eletrônico, aqueles boletezinhos de loja? Você pega ali, está vívido, você consegue ler, você guarda num lugar, Você encontra depois de 2, 3 anos, você precisa do número ali, da nota do CNPJ, e você tenta ler, você não consegue ver nada. Empalideceu, a memória sumiu, não está mais ali. Pecados não são assim. Eles permanecem indeléveis e inapagáveis diante de Deus. A culpa do pecado permanece. Você pecou há 10 anos atrás,
Você quebrou a lei de Deus, a consciência te acusou disso, o ato passou, o tempo passou, a mancha está em nós, a culpa permanece em nós. Pecados não são perdoados automaticamente. Há tantas coisas automáticas, não é, em nossos dias. Você comprou um pacote de programas na internet, você vai usar aí por 3 anos esse antivírus, ou o que quer que seja, e lá tem a precaução dizendo no contrato, vai ser renovado automaticamente depois de tantos e tantos tempos. Tanta coisa é renovada automaticamente, não é debitado automaticamente. Mas pecados não acontecem assim, queridos. Pecados devem ser arrependidos e confessados diante de Deus, ou eles não são perdoados, eles permanecem lá no registro. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, a remoção de pecados. Agora, arrependimento é o caminho para o perdão. Arrependimento não é o perdão, mas é o caminho para o perdão. Se Deus não tivesse feito algo, se Deus não tivesse se interposto entre o homem pecador e a sua lei santa, nem todo arrependimento na face da terra, com toda comoção e tristeza, nos perdoaria os pecados. Arrependimento de pecado só traz perdão porque algo foi feito, algo foi providenciado por Deus. Está aqui neste versículo de número 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Isso foi necessário, e sem o que Jesus Cristo fez, não haveria perdão de pecados. Você entende a sequência lógica, teológica aqui? Observe os versículos como eles estão conectados. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse na cruz e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, deixe-me adicionar a palavra para, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Foi esse ato de Jesus Cristo que tornou possível a remissão de pecados. Que Jesus viesse do céu, que a segunda pessoa da Santa Trindade, Deus eterno, igual ao Espírito, igual ao Pai, ele devesse tomar um corpo e uma natureza humana e descer, e se humilhar, e se rebaixar, e entrar neste mundo em um corpo como este, viver uma vida perfeita diante da lei de Deus, sem jamais pecar contra Deus, para ser o representante de pecadores, e ainda assim depois oferecer a si mesmo para morrer, voluntariamente se entregar para morrer, para que pela sua vida perfeita e sua morte, a lei de Deus fosse aplacada, a justiça de Deus fosse cumprida e os nossos pecados pudessem ser removidos. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse, ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Foi esse ato de Jesus que tornou possível a remissão de pecados, o perdão. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, se ele não tivesse morrido uma morte voluntária, substitutiva no lugar de pecadores, não haveria remissão de pecados, não haveria perdão de pecados. Nós permaneceríamos em nosso pecado, condenados diante de Deus, aguardando aquele dia de julgamento na presença do Senhor. Se o Salvador, em tamanho amor e compaixão, não tivesse decidido demonstrar o seu amor por pecadores como nós, e ele próprio experimentar a nossa miséria, a nossa punição, não haveria salvação, querido amigo. E em seu nome se pregasse o arrependimento, em seu nome é Jesus, e Jesus significa salvação, e a salvação foi adquirida por sua morte, salvação do juízo, salvação da condenação contra a culpa do pecado. Em seu nome, ele é o Salvador enviado por Deus. É por meio dele que pecados são perdoados. É por meio dele que uma pessoa pode encontrar a remissão da culpa dolorosa do pecado e encontrar um lugar de acesso a Deus e paz com Deus, o perdão de Deus. A palavra remissão na Bíblia significa basicamente perdão. No grego, no original, significa mandar embora, demitir, enviar para longe, ser liberto.
E remissão significa algo que acontece imediatamente. Isso não acontece ao longo dos anos. Ser salvo não é algo que leva anos e anos e anos. Não, ser salvo, querido amigo, é ser salvo da culpa e do pecado. É como num tribunal. Talvez o processo demore algum tempo. As evidências são levantadas, você é acusado diante de juiz, o juiz checa todas as coisas, há um júri, mas se você é considerado não culpado, justo, no momento em que o juiz bate o martelo, então você é redimido. Então você é liberto. Essa é a ideia. Você vem a Cristo como um pecador. Você vem a Deus em arrependimento. Você reconhece a tua mancha. Senhor, eu sou uma pessoa suja diante de Ti. A minha mente é uma novela sem fim de pecado, de coisas horríveis, de coisas sujas, de coisas imorais. Vale a pena ver de novo, nunca acaba dentro de mim. Ano após ano, os pecados que eu cometi há 10 anos atrás, eles continuam dentro de mim. Eu continuo me alimentando deles como um verme. Senhor, eu sou uma pessoa suja. Eu sou uma pessoa injusta, eu sou um criminoso, eu pequei contra o Senhor, eu ofendi tantas pessoas, esta inveja que é em mim, este ciúme horrível, este mau temperamento. Quando você vem a Deus como um pecador, e você se aproxima dele em arrependimento e fé. Arrependimento, diz a palavra de Deus, e você confessa a Ele, se arrepender-se, entristecer-se, envergonhar-se, confessar ao Senhor, então você é perdoado. E aquele juiz, assim por dizer, ele bate o martelo e diz: os méritos de meu filho amado na cruz e na sua vida perfeita, eu coloco sobre você. E sabe o que acontece agora? Perdão, e a paz, e um senso de que um peso absurdo foi tirado de minha alma, e que eu já não sou mais uma pessoa condenada por Deus, mas um filho de Deus, uma pessoa salva, um homem, uma mulher de Deus agora, e as minhas orações serão ouvidas pelo meu Criador, e aquela paz que excede o entendimento entra para dentro da minha vida, e eu sei, eu sinto, e eu experimento que eu sou uma nova pessoa. Paz com Deus, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Remissão de pecados. Como se arrepender? Deixe-me concluir com estes sentimentos. Como receber a remissão de pecados? Bem, eu vou te dizer em linhas gerais o que a Bíblia ensina. Você encara os teus pecados do coração. Você não diz mais: essa maneira que eu sou uma pessoa perturbada, violenta, eu sou assim, grilado, eu sou nervoso. Você não diz mais: foi assim que eu fui criado, é culpa da sociedade, meu pai e minha mãe me criou como um animal, me provocando, e a escola, e meus vizinhos. Eu sou assim, eu minto, eu roubo, porque todo mundo faz, eu fui criado. Você você não justifica mais. Você diz: Senhor, está dentro de mim. Eu, na verdade, tenho prazer em praguejar, em mentir, em roubar, em ofender. Eu sou um pecador. Essa é minha personalidade. Quando eu traí aquela pessoa, fui eu, Senhor. Minhas palavras sujas e más e desdenhosas, sou eu, assim sou eu. Eu vivo assim. É assim que você se arrepende. Você reconhece a tua pecaminosidade diante de Deus. Você diz: Senhor, eu sou um criminoso, eu roubei de Ti a minha vida, eu preferi me esconder, viver uma vida alternativa longe de Ti para que eu pudesse praticar os meus pecados. Eu sabia que aquelas coisas eram erradas, eu sabia que este era um caminho mau, por isso eu fugi para as trevas, para poder viver o meu pecado sem que ninguém me acusasse. Eu mudei de cidade, de casa, eu adotei uma nova escola, um novo comportamento para viver em meus pecados. Fui eu, Senhor. Eu escolhi viver, e o Senhor sabe de todas as coisas. E eu fiz tantas coisas cruéis, e eu já odiei em meu coração, eu já matei pessoas em meu coração, e eu já forniquei com tantas pessoas, eu já roubei de tantas pessoas, eu já enfiei uma faca no coração de tantas pessoas. Senhor, eu sou podre diante de Ti, eu sou um pecador, e a minha religião e o meu frequentar a igreja não mudou nada dentro de mim.
Eu não consigo me libertar destes pecados. Eu sou cativo, preso ao pecado. Ó Senhor, eu mereço a punição. Eu sou um pecador e agora eu entendo quão odioso eu sou diante dos teus olhos. E eu cheiro mal diante de ti. Eu mereço ser condenado. Eu mereço o inferno, sim, Senhor. Eu te peço perdão. E eu dependo de Jesus Cristo que o Senhor enviou a este mundo, Salvador. Eu sei que sem Ele, sem a vida, sem os méritos, sem o sangue dEle, eu estou condenado pelo Senhor. Eu não tenho chance, eu dependo de Jesus para me perdoar e me libertar. E eu creio que a morte dEle ali foi por um pecador como eu. E eu creio que aquilo que Ele sofreu naquela cruz foi pelos meus pecados. E eu creio que o seu sangue, isto é, a sua justiça, a sua vida entregue, pode me lavar de todo pecado, mesmo um pecador religioso como eu, mesmo um pecador profissional, inveterado como eu creio, Senhor, e eu venho e eu te peço, perdoa a minha culpa, lava a minha alma, remove de mim a mancha da culpa, do pecado que permanece diante do Senhor. Oh meu Deus, me salva, me transforma, me lava. E querido amigo, isso é arrepender-se. Arrepender é reconhecer a tua pecaminosidade diante de Deus, é envergonhar-se dessas coisas diante do teu Criador, e arrepender-se é confessar a Ele o teu pecado. E quando você faz isto, se você significar este arrependimento de verdade, de todo o coração e de toda a tua alma, é como se Deus dissesse a você: você está perdoado. Você está limpo, eu removi o teu pecado, eu coloco dentro de você um novo caráter, e eu envio à tua alma o meu Espírito, o Espírito Santo, e você será agora um filho de Deus, uma filha de Deus, e eu te preservarei até aquele dia do final, na morte. Quando ela chegar, você apenas atravessará ela para entrar em minha presença, para estar com meus filhos e minhas filhas por toda a eternidade. E eu te dou um novo começo, para andar comigo, uma nova vida, como um filho, como uma filha de Deus, como uma pessoa de verdade. É tudo o que você precisa, meu amigo. É tudo o que você necessita, e está tudo aqui. Tudo o que você deve fazer. Esse é o Evangelho da graça redentora, e em seu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Se arrependa ainda hoje diante dele, confesse a ele o teu pior, todas as coisas, e creia, conforme você faz isso, que Ele irá aceitar o teu arrependimento e que Ele pode, Ele é poderoso e Ele deseja te salvar. Creia enquanto você se arrepende, entregue-se a Ele. E se você o fizer, meu querido amigo, você conhecerá o amor de Deus pela primeira vez em tua vida. E Ele te fará um filho de Deus, uma filha de Deus, e você saberá que a tua culpa foi removida e no lugar uma verdadeira paz, um novo coração, o amor, o sorriso e as bênçãos de Deus. Você irá fazer isso? Está aqui, querido amigo. Arrependimento, remissão de pecados por meio de Jesus e uma nova vida, uma nova vida. Lembre-se da promessa de Deus. Quando você se aproximar de Deus para o perdão, o diabo irá lhe tentar. Ele tentará te segurar e te distrair e lançar terror e angústia em tua mente, dizendo: não há mais chance para você. Você é um caso perdido. Quando você se aproximar diante de Deus, haverão tentações e medo e dúvida e terrores. Lembre-se da promessa do Senhor Jesus Cristo em João 6,37. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos orar juntos. Eterno e glorioso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, está em tuas mãos o perdão e a remissão. E nós clamamos a Ti, Senhor, nesta tarde. Olha sobre nós. E se há algum amigo, algum jovem, algum senhor, alguma moça, ao ouvir esta palavra, e o Teu Espírito tocou na consciência e no coração, move-a, Senhor, move-o, ó Deus, e leva-os a um lugar de arrependimento,
a clamarem, Senhor, e a fé no Salvador, e dá, segundo a tua promessa, a paz pelo perdão e esta nova vida que o Senhor prometeu. É o que nós te rogamos em o nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém. Vamos concluir juntos nesta tarde, louvando ao Senhor, entoando o hino de número 57 em nosso inário. Hino de número 57, estes sentimentos ao contemplar a horrenda cruz em que morreu da glória o Rei. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, e as consolações tão ternas e tão presentes do seu Santo e glorioso Espírito, permaneçam e continuem com cada um de nós, hoje durante a nossa breve jornada aqui na terra, e para todos sempre mais. Amém.